Bíblias, lá em Tiago, nosso irmão Camagada, Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que recebemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando fomos feitos, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Você também, veja também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme se volta para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, um pequeno membro, e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Hoje o Tiago está pegando pesado no nosso contínuo estudo de uma geração de atitude. A gente está estudando sobre o livro de Tiago, e Tiago hoje está falando o seguinte para nós: controle a sua língua. Quem já falou que não devia? Gente, eu acho que hoje foi um dia que eu mais falei do que fiquei calado. Estou 2 copinhos de água aqui é pouco. A gente fala muito, não fala? Mulher geralmente fala até bem mais, né, do que deveria. Mas tem mulher calada, né, Aninha? E ele fala bastante. Não? Mas acontece. A gente conhece muitos homens falantes e mulheres quietas. Mas a Bíblia compara a nossa língua como um fogo que incendeia uma floresta inteira. E aí a gente para pensar: palavras mal colocadas, às vezes sai uma palavra mal colocada, palavra mal intencionada, ou às vezes uma palavra com segundas intenções. Tudo gera estrago, não gera? Às vezes você não fala algo indecente, mas você sugeriu algo indecente com aquilo que você falou. Você fez o outro pecar e pecou junto com ele, porque vocês dois pensaram na besteira. As palavras podem causar o mesmo incêndio que uma fagulhinha bem pequenininha. Às vezes a gente vê, né, quando tem essas secas que está tendo na estrada, o cara joga uma bituquinha de cigarro, faz um estrago que nem bombeiro consegue correr atrás do prejuízo, só Jesus mesmo na causa. E alguém já viu um incêndio fora do controle? Eu já vi, é feio, né? Eu fico pensando, principalmente quando em São Paulo, aquelas favelas, dos casinhos de papel. Eu já visitei uma irmã aqui em Campinas, eu não sei o nome daquele bairro, faz muito tempo. Ah, não foi em Campinas não, eu morava em Santos, ó. Morava em Santos, minha mãe fazia visitas na igreja e a gente foi visitar uma irmã. Ela morava em cima do córrego em Santos, assim. Em Santos tem bastante canal, né? E ela morava numa casinha de papel mesmo, igual a musiquinha, numa casinha de papel. E era triste ver a situação. E eu fico pensando em São Paulo, como é que deve ser essas favelas que os caras constroem mesmo com um monte de papelão, um monte de papel, de repente pega fogo. Cara, o papel para pegar fogo, você pegar uma folha assim, clicar embaixo, o fogo já está na metade da folha. É questão de segundos. Se estiver ventando, piorou. Aí o estrago já era. E aí quando pega fogo, o que acontece? Você perde bens, perde tudo, né? Documento, roupa, móveis. É aquilo que a gente vê na televisão. A galera fica com a mão abanando. Já era. E tem muito cristão, gente, que moram nessa situação e são abençoados e em volta deles abençoam outros. Mas aqui eu estou dando um exemplo do fogo, né? A destruição que ele causa. E hoje nós vamos conhecer um homem na Bíblia chamado Jefté. Alguém já ouviu falar? Jefté foi um juiz em Israel, foi o 9º juiz, e nós vamos ler hoje sobre a história dele. O que aconteceu quando ele abriu a boca na hora que não devia? Vamos lá, Juízes, nós vamos abrir a Bíblia em Juízes, no capítulo 11. Jefté é um homem que tem muito a nos ensinar, e nós vamos aprender um pouquinho dele e sobre essa sua esperteza de falar sem pensar. Uma pessoa muito esperta, como tantas outras inteligentes no nosso meio e que convivem com a gente, inclusive nós mesmos.
que convivemos com essa esperteza aqui, às vezes, falamos sem pensar. Às vezes uma brincadeirinha causa uma confusão, e é aquela tal frase, até se explicar que focinho de porco na tomada, você já brigou, já deu confusão, já virou um negócio feio. Então vamos lá, como nós vamos ler do 29 até o 40... Então o Espírito do Senhor dominou Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés e voltou para Mispa, em Gileade. Dali foi para Amon, e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair em primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Então Jefté atravessou o rio para lutar contra os amonitas, e o Senhor lhe deu a vitória. Ele derrotou os amonitas desde Aroer e até perto de Minite, 20 cidades ao todo, e continuou até Abel-Queramim. Houve uma grande matança, e os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando e tocando pandeiro. Era filha única, ele não tinha mais nenhuma filha ou filho. Quando Jefté a viu, ficou desesperado, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você está partindo o meu coração. Por que tem que ser você quem me vai fazer sofrer? Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás. Ela respondeu: se o Senhor fez uma promessa ao Senhor Deus, faça de mim o que prometeu, pois o Senhor Deus deixou que o Senhor se vingasse dos nossos inimigos, os amonitas. E continuou: só peço uma coisa, deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. E o pai deixou que ela fosse por 2 meses. Então ela e suas amigas saíram pelas montanhas chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois de 2 meses, ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Daí veio o costume de as mulheres israelitas saírem durante 4 dias todos os anos para chorar pela filha de Jefté, hoje Gileadita. Eu vou entender a história, né, mais ou menos, mas eu vou explicar. Bem, mais ou menos um período aí de 350 anos entre o falecimento de Josué. Quem lembra Josué? Josué está em Jericó, derrubou o muro, e o reinado de Saul, que foi o sogro mau de Davi. Nesse período aí, foi mais ou menos 350 anos aproximadamente. Nessa época, até Saul se tornar rei, o povo de Israel viveu um período de juízes. Então, quem governava o povo de Israel eram os juízes. Deus mostrava ou levantava alguém que dirigia o povo, governava, sendo um juiz ali na terra. Já entendeu? E Jefté foi o 9º juiz ali em Israel que foi levantado. E a história de Jefté é bem interessante. A Bíblia cita ele, no comecinho do capítulo 11, que Jefté era um homem valente e valoroso. Em outras traduções diz que ele era um soldado vitorioso, ou um soldado valente. Então ele era considerado um homem muito valente, com certeza ele devia ser muito forte, ele era um guerreiro mesmo de verdade. E porque ele liderou um período mais crítico de Israel, que foi a época de muitas guerras. Então ele foi considerado um soldado vitorioso, por conta das guerras que ele ganhou. E toda a história dele está no capítulo 11 e no capítulo 12 de Juízes. Bem, a história dele é triste. Infelizmente seu pai teve ele com uma prostituta, e por conta disso, quando seu pai faleceu, os outros irmãos expulsaram ele de casa, falaram: vaza, cara, minha herança você não vai pegar, você não é filho da nossa mãe não, tchau, some daqui, você é filho de qualquer uma. E por causa disso, Jefté teve que ir embora da casa e foi morar em Tobi. Tobi era ali nas redondezas da Síria, bem perto de Israel ali. Israel é pequenininho, né? Perto dos outros ali, eram cidades pequenas. E lá, Jefté começou a andar com pessoas nada legais. Andar com pessoas que não tinham bom testemunho, pessoas que não conheciam a Deus. E com isso, ele se tornou uma pessoa de guerra.
Ele aprendeu a ser valente com essas pessoas. Na realidade, toda a habilidade que ele aprendeu foi com esses companheiros aí, fora do povo de Israel, que por onde ele morou por algum tempo lá em Tobi. E a sua fama como ótimo guerreiro, cara valente, que não tinha medo de nada e que estava disposto a enfrentar qualquer um, chegou em Israel. E foi justo nesse período em que Israel estava passando por um momento de dificuldade de muitas guerras. Então, os anciãos de Israel falaram: pô, vou ter que ir lá até lá chamar o cara, ver se ele pode defender a causa de Israel. E o Senhor tocou no coração deles e foram lá e chamaram Jefté de volta a Israel para ser o juiz daquela época, para guerrear, para entrar na guerra e vencer por Israel. Então Jefté foi um homem rejeitado pela família, porém ele foi levado a um posto mais alto do povo de Israel, como juiz. Ele liderou Israel. Ele era um ótimo guerreiro, foi considerado um homem muito valente, um excelente líder. Ele conseguiu treinar todos os homens de Israel para entrar com ele na guerra. Só que infelizmente ele tinha uma péssima administração no que ele falava. Ele era um homem de palavras duras, ele era um homem que não tinha controle sobre a sua língua. E infelizmente Jefté foi um vitorioso derrotado. Infelizmente ele ficou conhecido como um cara vitorioso derrotado, porque ele venceu a guerra, como ele falou aqui, dos Amonitas, que a gente lê o texto. Ele venceu os Amonitas, e quando ele venceu, naquele furor de vencer, em vez de ele falar qualquer coisa de glória a Deus, vencemos, vamos partir para a próxima, sei lá, vamos dormir 10 dias seguidos, sei lá, vamos fazer uma festa, vamos gastar o que tem, falasse o que quisesse, ele declarou algo que não era do costume de Israel. E isso, a Bíblia e alguns historiadores falam que era por causa desses amigos que ele andava. Israel, Deus, no caso, sempre disse a Israel a abominação e o repúdio que Deus tinha com relação à morte de pessoas. E ele fez o quê? Quando ele ganhou a guerra, que ele falou que a gente leu? A primeira pessoa que sair de encontro à minha casa, quando eu chegar vitorioso, eu vou oferecer como sacrifício. E quem saiu? Sua única filha. Infelizmente, ele não tinha necessidade de oferecer nada a Deus, porque ele já tinha oferecido a sua própria vida em favor de Israel, de lutar ali naquela guerra. E ele falou numa bobeira, numa euforia de alegria, e às vezes acontece isso nas nossas vidas. Pelo menos acontece quando a gente está muito alegre e fala besteira. Eu sou uma tonta feliz. Eu falo muitas coisas de bobeira assim, mas não ao ponto de falar assim: vou matar o primeiro que vai na minha frente. Não falo, não vou matar ninguém, não. Socorro. Mas não acontece? Às vezes a gente fala uma besteira, até mesmo às vezes fala um palavrão de alegria. É pecado? Poxa, você precisava falar um palavrão de alegria? Não precisa falar um palavrão de alegria, você pode falar um glória a Deus, pode falar um sei lá o que, mas até mesmo na hora da alegria nós temos que ter o cuidado com a nossa língua, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente declara. Tudo que a gente fala tem muito poder. E Jefté perdeu por sua própria língua, falou sem pensar. No 31, qualquer que saindo da porta da minha casa, ele não falou da porta de lugar nenhum, da minha casa, e vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Essa promessa não era algo comum. Você não vê outro tipo de promessa dessa feita na Bíblia. O cara foi um cara tonto, insensato, falou sem pensar, agiu de uma forma insana, como um louco, literalmente, nesse momento. E Jefté não era um cara que não conhecia assim a Bíblia. Morou longe de Israel, não conhecia as leis de Israel, não tinha o costume lá daquele povo, ou sei lá, muito pelo contrário. Jefté conhecia muito as leis de Israel, e por isso ele foi chamado pelos anciões. Ele tinha conhecimento, era um homem que conhecia os preceitos do Senhor, era um homem que realmente fazia jus àquilo que ele foi chamado para ser.
mas infelizmente a sua língua dominou. Foi mais forte do que o grande e valente Jefté. E aí eu separei algumas curiosidades para saber se você conhece a sua língua. E essa é interessante, ó. Aproximadamente, me digam, quantos centímetros tem a sua língua? Mede, vai agora. 7. Não. Quem dá mais? 24. Não. 8 centímetros. Não. Ninguém vai chutar? 10. Bingo! 10 centímetros tem a nossa língua aproximadamente, tá? Uns tem mais, 14, 20. Ah, quem já não fez isso? Ah, é verdade. Outra curiosidade, vamos lá. A língua é a única parte do corpo que tem sensores no paladar. E esses sensores são chamados de papilas gustativas. Me respondam, quantas papilas gustativas contém a nossa língua? Mais 215. Putz, muito mais. Não, nem tanto. Vamos lá, ó. 1.000, 3.000 ou 5.000? 3.000. 3.000 papilas gustativas. É muita coisa, né? Deve ser minúsculo, com certeza. Pensa em 10 centímetros de língua. Outra, vamos lá, verdadeiro ou falso? É o músculo mais forte do corpo e o mais flexível. Todos concordam? Verdade. Outro, é a parte do corpo que mais demora para cicatrizar. É falso. É a parte do corpo que cicatriza mais rápido por causa justamente da saliva. Esse era falso. As mulheres têm a língua mais curta que o homem. É verdadeiro. Nós falamos mais, exercitamos o nosso músculo. Outra, assim como as impressões digitais, a língua é única para cada pessoa. É verdadeiro. Você tem uma língua única. Uhul! Tá vendo, Dani? Você tem uma língua única. Que coisa tosca, deixa pra lá. Mas essa foi só pra gente descontrair aí sobre a nossa língua. E tinha muitas outras curiosidades que eu queria colocar, mas ia ficar muito engraçado. Mas é interessante. Vocês já viram aquela língua que é toda apertadinha? Chama geográfica. Sabe a Karina? A Karina tem essa língua apertadinha assim. É muito engraçado. Não vai chegar nela, Karina. Vai ficar estranho. Mas se um dia eu falo pra ela no churrasco, vou buscar pra vocês. É mó da hora, tudo apertadinho assim. Mas tem vários tipos de línguas. Se vocês colocarem no Google, tem fotos lá, é muito engraçado assim, a curiosidade da nossa língua. E ela é única. Você tem uma língua única. Então quem é a única pessoa para cuidar dela? Você. Você pode exercitar ela para o bem ou para o mal. E Tiago usa 3 exemplos no texto que a gente tem. Vamos lá voltar no nosso amigo Tiago. O Jefté, coitado, já pisou na bola, no tomate, perdeu a filha. A única ainda. E aí Tiago, quando fala da língua e nos exorta para a gente cuidar bem e tal, ele dá 3 exemplos muito interessantes, que quando a língua não é controlada, ela vira uma arma mortal, letal, o que vocês quiserem. O primeiro exemplo que ele nos deu. Isso, o freio do cavalo. Cara, como é interessante, né? Um negocinho assim, um ferrinho que coloca aqui e aí puxa para a direita, ele vai. Puxa para a esquerda, ele vai. Você acha que dói? Dói. Ou coloca um negócio na sua boca e começa a puxar para TV. Aparelho. Quantos já usaram aparelho? Isso dói quando gruda aqui do lado. Ah, Jesus, Vitória, dá até bolinhas de emoção. Não é fácil não. E o freio do cavalo garante o quê? Total controle do animal. Você colocou o freio na boca dele, você corre, você anda devagar, você troca, você pula, você, sei lá, você até cai de cima dele. Você faz tudo, mas você controla o animal, né? Fica um animal controlado. Um pequeno freio num animal tão grande que é o cavalo. Outro exemplo que o Tiago dá, o leme do navio. Olha, eu tive a experiência esse ano, graças a Deus, de estar num bicho bem grande, num naviozão de cruzeiro, a gente digo isso para todo mundo, os casais que querem casar. É muito lindo, maravilhoso, e os casados também, é top.
E não é tão caro, mais barato que o Nordeste. E aí o que acontece? Se você vê o tamanho do bicho, do navio, é muito grande. Você não precisa nem entrar dentro dele. Ou um dia que você estiver em Santos passeando lá na praia e tal, vai dar uma passeadinha no porto. Qualquer um pode entrar naquela região lá e ir para visitar os navios. E é muito grande, eles são gigantescos, gigantescos mesmo. É muito enorme assim. E o leme é uma pecinha bem pequenininha que vira o navio para lá, vira o navio para cá e fica naquele timão, né? O timão, poderoso timão, o timoneiro lá do capitão. E Tiago dá esse exemplo. Um pequeno objeto dentro de um navio gigante consegue ter o controle, dirige e conduz o navio para onde quer chegar. E o terceiro exemplo é o fogo. Uma pequena fagulhinha que a gente estava falando, né? Incendeia uma floresta inteira. Quem já fez aquela experiência do espelho ou daquela da lupa no sol, na folha e tal? Na escola geralmente faz bastante isso, de brincar de fazer esse tipo de teste, né? E realmente, pega fogo. Já pensou se olhar torto por mão, já pega fogo. E você falar então, aí já era. O dia que você acordou daquele jeito, então, nossa irmão, você já sai chutando, com a língua. Você não precisa nem erguer o pé do chão. E aí, Jefté fez uma promessa impensada, desnecessária e falou no momento errado. E a Bíblia diz que quando nós fazemos um voto a Deus, temos que cumprir. A Bíblia nos chama de tolo se a gente não cumpre aquilo que a gente promete. E a palavra de um homem, ela é mais valiosa do que um talão de cheque, vai? Porque se você tiver um talão de cheque e não tiver palavra, você não vale nada. Às vezes o cara tem muito dinheiro, mas não tem caráter. De que adianta um homem sem caráter? E a nossa palavra é tudo, então nós temos que ter esse cuidado. E eu quero falar de uma mega decisão com vocês, para a gente pensar aí para o final do ano, para virarmos esse ano de 2015 controlando a nossa língua. Quando você for falar, pense em 3 perguntas apenas, se é necessário aquilo sair da sua boca. O que eu vou falar é verdade? Segundo, o que eu vou falar é necessário? E terceiro, a minha intenção é edificar a mim e a quem vai ouvir? Se não passar em nenhuma, aí você já nem abre a boca. Pensa em outra coisa, irmão. Pensa em flores, em campo, floresta, sei lá. Mas se passar em uma, você passa por parte para a outra. Aí se passar na segunda e não passar na terceira, você dá uma dispersada, assim, esqueci o que eu ia falar. Já aconteceu isso com você? Esqueci o que eu ia falar, pronto. Você foge. Mas se passar nas 3 perguntas, é verdade, é necessário e vai edificar, manda bala, irmão. E seja bênção. O problema é quando nós falamos o que não é necessário, na hora errada, ainda uma mentira deslavada, ou simplesmente você não vai edificar. Vai fofocar, vai fazer qualquer outra coisa, menos edificar. Então, é algo que nós precisamos pensar, porque não é porque convivemos na igreja, estamos aqui na igreja, né, todo domingo, estamos na célula aí toda semana, estamos firme e forte, levando nossos amigos para a célula, falando do amor de Jesus, vivendo o amor de Jesus, vivendo o milagre e tal, que um dia não vai sair algo da nossa boca que foi errado, no momento errado, na hora errada. Eu falo isso por mim mesmo. Eu sempre falo alguma coisa que não devia sair. Por quê? Porque eu não fiz as 3 perguntinhas, cara. Eu já quis falar. Então, quando a gente fala sem pensar, acontece uns negócios desses. Às vezes eu olho pro Daniel e falo assim, nem precisa, não dá o sermão da montanha, não briga comigo, já foi, já falei, e agora? Agora vamos remendar, né, o furo que foi feito. E o remendo sempre sai pior do que o resto, né? O negócio é feio. Mas aí depois que você falou, você tem que ser, da mesma forma que você falou em pé, você remenda em pé. Você seja macho, né? Como dizem, né? Foi macho para falar em pé, você sustenta deitado. Mas você fala, irmão, desculpa aí, eu errei.
me perdoa, falei que não devia. Às vezes você até falou uma verdade, mas foi uma verdade de uma forma errada. Um exemplo, isso já aconteceu muito comigo, hoje não acontece mais, né? Mas vocês têm irmãos, no caso do mesmo sexo, lá não o Fabinho e a Pana, porque se o Fabinho pegar uma blusinha da Pana, mas eu gosto tanto. mas a sua irmã, o seu irmão, foi lá, pegou um short seu, ou uma camisa sua e tal, estragou. Aí, se você vai lá e pergunta pra ele de uma forma bem assim, carinhosa: seu desgraçado! Mas você pegou a minha blusa! Tá errado essa forma de falar, certo? Você não teve o domínio, você falou na hora da raiva. É a mesma coisa com os pais. Pais, quando falam na hora da raiva, você mata a pessoa só no que você fala, não é? É verdade. Você quer matar a criança, o filho, o vizinho, o primo, sei lá quem, o sobrinho, só por tudo que você falou. Você não precisa nem encostar a mão no pescoço. Você já espancou ela de cima e embaixo com palavras. É isso. Às vezes as situações não precisam ser assim caótica para a gente causar um incêndio. Basta a gente falar algo de uma maneira errada, torta, não muito agradável, que você já perdeu o controle da sua língua. Você já perdeu a oportunidade de ficar quieto. Eu perco essa oportunidade sempre, impressionante. Mas glória a Deus, porque Deus nos capacita todos os dias, amém? E nos faz viver e pensar de novo que podemos errar, mas de todas as vezes que errarmos, Ele está lá para nos ajudar a pensar. Não adianta errar e não fazer nada para mudar, né? Você tem que se arrepender e não pecar mais. É o que Jesus sempre fala, né? Vai e não pegue mais. Então precisamos parar para pensar aí para a gente guardar a nossa língua, para ela não ser cortada. Ela já é pequena, 10 centímetros. Tá bom? Vamos orar? Você ficou pensando. Abriu a boca, colocou para fora, eu vi. Tô zoando, em casa vocês medem direitinho na frente do espelho. Eu não consigo colocar a língua no queixo, não sei quem consegue. Alguém consegue? Quem já fez esse teste? Olha lá, sério? No nariz? Jesus vitória. Eu consigo colocar, só que daí não vai dar pra pôr de volta. Essa é muito boa. Você coloca a língua, mas não volta, nunca mais. Dá extensão, cortar, né? Extensão muscular. Não, você corta. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé então?